Primeira coisa, então, Guilherme, conta um pouquinho quais são os saltos que a gente avalia, para que eles servem, para a gente fazer só uma introdução e depois a gente entra no assunto principal. Vamos lá. Então, a área de avaliação do salto, Rodrigo, é uma área que está se expandindo frente à quantidade de informações que a gente consegue ter com esse tipo de avaliação, né? Existe na literatura uma dezena de saltos que nós podemos avaliar, né? Perfeito. Existem os saltos consecutivos, né? Existe o Hope Test, que é um teste bastante conhecido, principalmente na área da fisioterapia, né, Rodrigo? Uhum. E também os testes que nos dizem... Esses testes têm relações bastante direcionadas com condicionamento global, né? Certo. E aí, a nossa proposta aqui na Kinetec foi o quê? Foi escolher avaliações, determinar avaliações que nos dessem informações mais objetivas sobre questões relacionadas ao condicionamento do atleta, né? Bacana. Então, o que a gente selecionou? Bom, vamos fazer avaliações aonde a gente coloque o atleta em diferentes condições de estresse. Isso é muito importante. Toda avaliação, ela predispõe uma situação de estresse, né? Então, vamos colocar o atleta em estresse e vamos ver como é que o organismo desse atleta responde a essa situação. Como é que tá indo o áudio Bacana. aí? Tá bom? Oi, Guilherme. Acho que está travando um pouquinho hoje, está chovendo bastante aqui no sul, né? Não sei se está me ouvindo bem. É, eu te escuto, eu vejo tua imagem travando um pouquinho. Quem tiver aí, gente, É, por favor, diz exatamente. se o áudio tá ok e tal, se vocês querem que eu repita, tá? Enfim. Eu vou continuando, se ficar alguma coisa para trás, por favor, comentem. Então, aí nós Perfeito. selecionamos alguns saltos. Quais são eles? Bom, observando esse leque de opções, nós escolhemos saltos que nos dessem informação de capacidade de produção de força, Certo. potência e força reativa, né? Quais seriam essas três avaliações? Seria, então, o squat jump, que é o salto em agachamento, ou SJ, Uhum. é uma sigla bastante comum na área da avaliação. O counter movement jump, que é o teste de potência mais clássico, né? Certo. Que se faz também em agachamento, mas é um agachamento rápido, né? E o drop jump. Esse se faz o quê? Se sobe num degrau, num step de 15, 30, 40, 50 centímetros. Nas nossas avaliações, nós escolhemos a mais comum na literatura, que é 15 centímetros para pessoas com algum tipo de limitação funcional, ou 30 centímetros para indivíduos com boa capacidade funcional. Porque assim a gente consegue normalizar mais as tabelas, consegue comparar mais diferentes populações, né? Ótimo, bacana. E o drop jump, o que acontece? Você está em cima dessa caixa, você salta e ele nos dá uma boa impressão de força reativa. Não é à toa, é o teste que apresenta maior estresse no organismo dos indivíduos, né? E eu já vou Perfeito. responder uma pergunta, vou me antecipar aqui, Rodrigo, porque A pergunta do Iago, né? do Iago, isso aí. O Isso. Iago perguntou se o estresse é causado pelo ato de testar. Sim, Exatamente. normalmente os testes funcionais, os testes físicos, você causa um estresse no organismo do indivíduo e a partir da resposta daquele indivíduo, nós temos uma determinada resposta, uma determinada interpretação. Exemplo, né? Por exemplo, quando a gente vai lá no ortopedista,
aí ele pede para ele fazer o exame físico, né? A gente chega lá com uma dor de joelho, se machucou, e ele pede para a gente deitar, posicionar o joelho em flexão e ele puxa a tíbia para trás, né? O que ele está causando? Ele está causando um estresse no nosso organismo e dependendo da forma como o organismo reagir, ele interpreta aquilo como um sinal de que algo está acontecendo. No caso, o teste de gaveta para identificar a lesão do ligamento cruzado anterior, que é a mais simples, mas tentando aí explicar o que seria essa questão do estresse no organismo. Os testes normalmente são formas de se estressar o organismo. Bacana, bacana. Obrigado pela pergunta, Iago. Né, a gente já vai respondendo aqui se a gente tivesse esse intervalo. E todo mundo que tiver alguma dúvida, fique à vontade para ir perguntando, né, como a gente já falou inicialmente, que a gente vai bater nesse papo bem bacana aí. Bom, fala um pouquinho, talvez, Guilherme, da tabela. Né? Tu trabalha com uma tabela bem interessante para fazer avaliação. Né? Uma das perguntas que muita gente faz é como fazer essas avaliações. Né? Então, conta um pouquinho e depois a gente entra nos determinantes aí. Então vamos lá. A gente tem disponível, né, dentro do portfólio aí da Kinetec uma tabela de avaliação dos saltos, né? Inclusive eu já uma mega tabela, né? Hã? É uma mega tabela, né? É uma tabela. Uma baita tabela, um super produto, né? Olha só. Me orgulho bastante dela, Rodrigo, porque deu bastante trabalho para fazer. Imagino. E é mais uma planilha avaliativa interativa, né? A gente pode chamar assim como uma planilha interativa. Por quê? Porque a partir da gravação desses 3 saltos, né? E colocando as informações destes saltos na planilha de avaliação dos saltos, né? Que está lá disponível para venda no site da Kinetec, nós temos várias informações. Então, por exemplo, a partir do tempo de voo, né, usei aqui a equação de Bosco, né? A partir do tempo de voo do indivíduo, o que nós temos? A gente consegue mensurar a altura do salto. É uma estimativa com boa precisão da altura do salto. Então, se a gente filma e vê exatamente em qual segundo do vídeo o indivíduo perdeu o contato com o solo, daí ele vai lá, pula e cai novamente, né? E depois, o momento exato em que ele encosta o solo novamente, o que nós temos? A partir deste tempo, né, que ele ficou ali 0,6 segundos, 0,4 segundos, 0,8 segundos, nós estimamos a altura do salto. Né? Isso para os 3 saltos, para o counter movement jump, para o squat jump e para o drop jump. Isso você vai colocando as informações e ele vai lhe dando a resposta. Depois, para os saltos em que há contramovimento, que é o drop jump e o counter movement jump, a partir da equação de Daleal, Belli, Viale, Bourdin, né? Enfim, são nomes franceses ali, que eu não vou me arriscar a pronunciar, né? A gente estima, pelo tempo que ele demora para se agachar e subir novamente, a gente estima uma coisa chamada rigidez, né? A rigidez da mola é a capacidade elástica que o nosso corpo tem de devolver energia, né? Então a gente usa esse tempo de agachamento, esse tempo de contato com o solo, para calcular a rigidez. E também, a partir do tempo de contato, do tempo de voo, né, e desse tempo de se agachar, a gente consegue calcular a potência, né, que a potência, medida em watts, ela vai representar o trabalho total realizado por esse corpo durante o salto, né? Porque a gente pode fazer isso em diferentes velocidades e quanto mais rápido a gente executa o salto, isso antes de estar em voo, tá, Rodrigo? Tipo, o contramovimento, quanto mais rápido ele é, mais potente aquele organismo é. Perfeito, perfeito. Né? Então,
Ela é bem interativa. Isso tudo você coloca na planilha, ela vai apresentando para você. Depois, quando a gente entrar nos determinantes, daí eu dou uma provinha dela para apresentar para o pessoal, tá? Certo, ótimo, bacana. Aguardem aí que... E vamos ver ela assim. E no final, ela tem um checklist que eu chamo de qualidade do gesto. Perfeito. Ali, o que eu fiz? Eu selecionei os principais determinantes cinemáticos do salto, né? Tanto da aterrissagem, quanto tem alguns de decolagem também, né? Então, das duas coisas. E do drop jump, counter movement jump e squat jump. E botei as caixinhas para a pessoa ir marcando. E aí você marca, por exemplo, ela estava ali e ela apresentou um drop navicular. O que isso significa? Bom, aí tem do lado ali, ó, explicando. O drop navicular é quando o arco plantar desaba. Bom, você marca ali, isso automaticamente vai mudar o índice geral de qualidade do salto, né? Então já tem o cálculo da qualidade do salto, que vai de 0 a 10. Certo. Como é uma escala logarítmica, nunca chega a tocar no zero, nem tomara que dê tudo errado, né? Então ela nunca chega no 0, mas vai do 0 ao 10. E depois, ele automaticamente faz um laudo aonde apresenta os determinantes cinemáticos foram estes, os exercícios recomendados para correção deles são esses, a potência, a rigidez e a altura do salto são estas, e o índice de reatividade, ainda nem falei o índice de reatividade, que é a altura do counter movement jump dividida pela altura do squat jump, e o índice de reatividade é esse. Então, assim, é uma série de informações aparecendo ali. Só mandar um alô para uma colega minha de pós-graduação, a Elren Passos, que é professora hoje, né? Super professora da área de avaliação de marcha. Boa noite, Elren, tudo bem? Como pacientes com Parkinson, né? Então, super pesquisadora aí. Nossa, gente finíssima. Procurem a Elren aí nas suas redes também, que ela é uma pessoa sensacional. Estamos com grandes presenças nas lives, né? Semana passada já foi bom. Tu viu, aí cara? De novo. Semana... É isso aí. Não, assim, ó. Tá fenomenal esse negócio aqui. Não, semana passada tivemos Zaro assistindo nossa live. Essa semana temos Elren Passos assistindo as nossas lives. Não, isso aqui... Eu não tenho roupa pra estar aqui nessas lives mais... eu não tenho roupa pra isso, cara. Como é que eu vou fazer pra estar aqui agora? Muito bom. É isso aí. Bom, Guilherme, tu acha que tu consegue dar uma pincelada na tabela ali? Pra gente ver ela, como é que ela... Vamos lá. Claro, vamos lá. Então. Passando aqui, abraço para essa dupla fera. Sou fã da Kinetec, olha aí, hein? Bacana. Vamos lá. Então, quer que eu fale já os determinantes de cada um deles, Rodrigão? Pode ser, vamos lá. Então tá. Eu vou aqui. Tem que virar a câmera, né? Se eu não virar a câmera, vocês não... Aí, ó. Aí. Então, gente, olha só. Aqui tá a planilha, né? Vamos começar aqui pelo começo, né? Aqui é o laudo, né? Aonde ela... Perdão. Aonde ela apresenta já todas as informações. Então, o nome do paciente... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Então, o nome do paciente... Você tem que colocar a massa, a estatura, a idade, a data da avaliação, as modalidades. E aí, depois, conforme os dados você vai colocar, aqui na primeira página vai sair. Aqui tá impossível de ler, né? Vamos chegar mais perto. Então, a nota de qualidade geral dos saltos, né? Certo. A altura do counter movement jump, a altura do squat jump, índice de força reativa, a altura do drop jump. E a relação de altura do counter movement jump pelo squat jump. Perfeito. Aí tem a rigidez no counter movement, a rigidez no drop, a potência no counter movement, a potência no drop. Tá? Legal. E embaixo a área... Aqui na coisa 2, aqui na... Como é que chama essa coisa aqui de baixo? Aqui? Aba. Aba, né? Acho que é uma aba, né? Isso. Na aba 2, nós temos o quê? Os tempos, né? Essas em branco aqui você vai botar os tempos.
E aí ele vai calcular tudo para você a partir das equações dos artigos que eu mencionei. Bom, Perfeito. aí a checklist. Bom, na checklist você tem esse espaço, então, para marcar ali a aba. Esquece as palavras, né? Você tem espaço para marcar aqui se o indivíduo apresentou, se ele não apresentou as alterações que tu quis encontrar. Então, a primeira aqui é o drop jump, né? Ou o drop jump, perdão, o drop navicular. Drop navicular, isso aí. Isso. Vamos só responder as duas perguntas aqui que estão aparecendo. Já entraram aqui também. Isso. Se o índice de força reativa é no drop jump. Sim, perdão. Eu confundi o índice de força reativa com o índice de força elástica, tá? Sim, força reativa é do drop jump. E se está perguntando se calcula a altura pelo tempo de contato. Não, a altura do salto é pelo tempo de voo. De voo, exatamente. Isso aí. Daí tem outra pergunta aqui. Deixa eu ver de quem que é, Auren. São a partir de quantos saltos calcula-se a média, Guilherme? Auren, eu fiz ele calculando de cada salto. Então, por exemplo, se eu quero fazer a média, eu faço 2, 3 saltos e daí você faz a média por você, né? Porque eu já quis para ela apresentar o resultado, né? Perfeito. Inclusive as equações estão aqui do lado, ó, bem à mão mesmo ali. Né? Ali estão as equações, tudo direitinho, mas vamos lá. Olha só, Bacana. Então, o drop navicular, você marca ele aqui. O drop navicular é o que, gente? É quando o arco plantar, e aqui tem escrito, ó, arco plantar desaba e o pé fica visivelmente plano ou a eversão exagerada do tornozelo. Então, esse primeiro determinante que a gente tem aqui, ele indica o quê? Ele indica a força que nós temos na musculatura estabilizadora intrínseca do pé de estabilizar o movimento, né? O que acontece? Esse é um dos determinantes importantes. Por quê? Porque o arco plantar medial, ele realiza naturalmente este movimento, né? Só que depois que o salto termina, eu tenho que ter capacidade de voltar para uma posição inicial, ou a minha eversão tem que ser limitada, né? A gente tem estudos apontando que a eversão do tornozelo é um determinante que apresenta associação com lesões, né? Lembrando, isso não significa que a pessoa vá apresentar lesão por ter esse padrão. O que significa que nós temos aqui um determinante que precisa ser trabalhado, precisa ser observado, porque isso pode ser um dos motivos depois se a pessoa se lesionar, né? Perfeito. Então, daí quando você marca aqui, vamos colocar aqui de novo. Aqui. Ó, então, você marca aqui o drop navicular durante o drop jump, por exemplo. Mudou aqui a qualidade do salto, né? Deixa eu só desmarcar as outras coisas que estavam marcadas aqui. Né? Essa escala de qualidade do salto, gente, é uma escala que eu fiz, tá? Não é uma escala assim que existe, assim, a escala dos saltos. Não, é uma escala para a gente calcular baseado na quantidade de alterações visíveis. Exatamente, perfeito. É uma escala relativa. Então, daí, quando a gente vem aqui... não, aqui é o... aqui, ó, tinha perguntado a força reativa, ó. Índice de força reativa está aqui e é no drop jump, tá? Eu usei a nomenclatura errada ali. Bom, daí, olha só que bacana, ó. Saiu um laudo, né, Rodrigo? Olha ali, as alterações gestuais percebidas durante o salto do atleta são drop navicular. Aí, portanto, as questões musculoesqueléticas que provavelmente afetam o gesto motor são déficit de recrutamento de elevadores do arco plantar medial. Então, o laudo já sai pronto, né? Simplesmente fantástico. Tem mais, né? Como eu falei. Quer mais um cafezinho também? Será que a gente começa a mandar cafezinho junto com a planilha, Rodrigo? Isso que é só o primeiro, né? Ainda tem todos os outros 17 ainda pra gente verificar. Isso né? aí. Muito bom, vamos lá. Então, tem ali, ele apresenta já uma proposta
relacionada ao déficit que tá faltando para aquele efeito estar aparecendo. Mas eu tenho que lembrar vocês, gente, isso não necessariamente significa que a pessoa vai se lesionar. Aquele é só um determinante que as probabilidades estão aumentando. Né? As maiorias dos estudos que fazem essa relação são retrospectivos, mas nós já temos revisões temáticas na área fazendo boas associações entre a qualidade do salto e as lesões. Em atleta de futebol, voleibol. Eu não canso de falar, gente, quando o Stefano Maldiface veio para o Brasil e o cara deu uma aula para gente, eles fazem avaliação mensalmente dos saltos de todos os atletas. Então, são alguns elementos que a gente não tem que levar em consideração, né, Rodrigo? Exatamente. Eu conto isso bastante para muitos clientes que entram falar com a gente e daí, às vezes, na conversa eu pergunto, olha, como é que tu avalia os teus atletas? Já avalia saltos? Não. Né? Então, a gente sempre recomenda que comecem a avaliar, que é muito importante, né? Muito Exatamente. Para as lesões mais comuns, como, por exemplo, a de ligamento cruzado anterior, que foi o tema que a gente iniciou a live, como questões relacionadas à pubalgia, estiramento do tríceps dural, do tendão calcâneo, né? Tem também relação com síndromes de impacto fêmuro-acetabular, síndrome da dor anterior do joelho. Tem várias lesões aí que em diferentes esportes têm associação com esses determinantes. Por isso que eu apresentei aqui uma forma fácil da gente estar avaliando, né? Perfeito, muito bom. Bom, aí tem esse aqui, ó, aterrissagem em retropé. Aterrissagem em retropé é basicamente o quê? A pessoa pisou com o calcanhar, né? A aterrissagem em qualquer esporte, Rodrigo, ela deve ser realizada com o antepé, tá? Não estou dizendo a corrida, né? A aterrissagem dos saltos, ela deve ser realizada com o antepé. Por quê? Sim. Porque ao realizar a aterrissagem com o antepé, que é a parte da frente do nosso pé, né? Nós temos um mecanismo absortivo adicional para poder gerar potência negativa, né? Gerar contração excêntrica e controlar a nossa queda de forma mais segura. Então, é ali um determinante bastante importante da técnica de saltos, tá? Perfeito. Aí, o próximo, bem simples, mas que também tem estudos que abordam. A aterrissagem sonora. Né? A aterrissagem que faz muito barulho, Rodrigão, também tem associação com impacto elevado. Tá? Tem estudo que testa isso. Os atletas que conseguem aterrissar de uma forma mais silenciosa, inclusive tem um estudo que o treino de salto deles, para melhorar a aterrissagem, é tentar saltar sem fazer saltar do caixote, aterrissando sem fazer barulho. E isso desenvolve uma capacidade excêntrica muito boa nos atletas. É claro que na competição lá, eu não vou me preocupar se eu estou fazendo barulho ou não, mas eu tenho que ter a capacidade. Exatamente. Né? Então, são elementos que são relevantes. Bom, depois nós temos aqui, ó, propulsão assimétrica no contato e propulsão assimétrica de plantiflexão. O que significa isso? No contato, é o seguinte, Rodrigo. Propulsão assimétrica de contato é quando o atleta ele remove um pé muito antes do outro. Então, por exemplo, eu vou saltar e eu tiro um pé e depois o outro. O salto, o drop jump, counter movement jump, squat jump, eles têm que ter a retirada dos pés da maneira mais simultânea possível. É claro que não é completamente ao mesmo tempo, né? Sim. Mas tem que ser visivelmente próximo o tempo, né? Não pode ter uma diferença muito perceptível de perda de contato dos pés, né? E isso diz respeito a como o atleta utiliza a sua capacidade propulsiva, né? É um erro bastante importante esse aqui, de eu soltar primeiro com um salto, depois com um pé e depois com o outro, né? Perfeito. Depois, a propulsão assimétrica 2, que é a plantiflexão, essa é um pouquinho mais difícil de ver no vídeo. É quando a gente vê assim, ó, os dois pés saem ao mesmo tempo, só que um faz uma flexão plantar muito maior que o outro,
Uhum. né? Isso normalmente vai ter relação com, por exemplo, ele usou numa perna mais a articulação do joelho ou noutra perna mais a articulação do tornozelo. E por isso, um fez muito mais flexão plantar e o outro nem tanto, né? Perfeito, perfeito. Por que que eu coloquei esta variável aqui? Porque normalmente os saltos que fazem avaliação 3D, eles veem diferença no ângulo de flexão plantar e no ângulo de flexão do joelho muito importante entre atletas lesionados e não lesionados, tá? Então, é uma forma, é uma aproximação bem qualitativa, a gente tem que ter noção disso, né? Sim. Esta não é uma planilha para se avaliar com ângulo. Talvez um dia, né, a gente tenha uma em que a gente faça avaliação com ângulo também. Não quero dizer nada, que eu já tenha alguma coisa começando a fazer, né? Mas talvez um dia tenha alguma coisa. Se tu já deve estar trabalhando, obviamente, né? Se tu finalizou essa tabela, a gente sabe que tu não fica parado, né? Se tu tá trazendo coisa nova. Então é isso. Para quem entrou agora, né? Para quem entrou agora, né? A gente está falando aqui da planilha do Guilherme para avaliar os determinantes de aterrissagem dos saltos. Então, né? Só complementando, na verdade, a gente vai passar hoje alguns deles, né? Acho que a gente não vai conseguir todos, mas a gente continua essa série aqui depois. Bom, vamos lá. Seguindo, Guilherme, tem bastante. Vamos lá. Então, aí, o último aqui, os últimos dois, né? Então, a gente viu o drop navicular, aterrissagem em retropé, aterrissagem sonora, propulsão assimétrica, aterrissagem assimétrica. A aterrissagem assimétrica vai funcionar da mesma forma que a propulsão assimétrica. A aterrissagem assimétrica, ela vai ser o quê? No contato. Então, a pessoa aterriza com um pé muito antes do outro, né? Então, em momentos muito diferentes, eles entram em contato com o solo, tá? Também diz respeito à minha capacidade coordenativa, né? E depois a aterrissagem assimétrica de flexão plantar, né? E aqui, então, é assim, ó, eu entrei, eu vou aparecer aqui para dizer. O que acontece? Eu entrei em contato com o solo ao mesmo tempo com os dois pés. Só que um pé eu mantive em flexão plantar e outro pé, o calcanhar encostou no chão muito antes do outro, né? Isso são ritmos de flexão, de dorsiflexão, perdão, muito diferentes, né? E isso significa que as articulações de joelho e quadril não estão acontecendo no mesmo ritmo, tá? Então é uma forma simples, qualitativa, de começar a desenvolver um olhar crítico na questão da qualidade do movimento, né? Por que eu digo simples, gente? Porque a biomecânica ainda tem muito mais coisa para a gente ver, né? E essa planilha, eu brinco que ela é assim, ó, a saída para quem quer começar a trabalhar com biomecânica do esporte. Né? A pessoa me pergunta, eu quero trabalhar com biomecânica de futebol, o que eu faço? Pergunto, já avaliou o salto alguma vez para saber pelo menos os fatores de risco, os determinantes associados à cinemática do movimento? Nunca fiz. Bom, então vamos começar por aí, né? Eu quero trabalhar com atletismo. Idem, vôlei, basquete, né? Em todos os esportes, avaliar a qualidade do movimento é essencial, né, Rodrigo? Sim, muito bom. Não necessariamente só esportes que saltam de fato, né? Como voleibol, por exemplo, enfim. Tem algumas perguntas aqui, né? Vamos lá. Participações, podemos entrar aqui já. Só lembrando, né? Quem tiver perguntas, tiver alguma dúvida, pode ir perguntando aqui. O Iago tá comentando mais uma vez aqui. O que acontece é uma preferência em começar pelo pé de apoio, destro ou canhoto. Os pés podem ter diferentes papéis no salto. Uma pergunta... Então, é exatamente isso, né? Tanto na aterrissagem quanto na decolagem, por algum motivo o atleta prefere ter uma perna, por exemplo, na propulsão assimétrica, uma perna preferida propulsiva, ou na aterrissagem assimétrica, né? Porque a pessoa pode apresentar as duas coisas, uma perna preferida para o amortecimento. Este não é o ideal, né? Porque senão a gente está distribuindo as cargas da nossa aterrissagem
com mais ênfase em uma perna só e não nas duas, né? O ideal é utilizar as duas pernas para dividir essa sobrecarga, né? Muito bom. Eu acho que seria legal também eu mostrar o que acontece se eu marco tudo, né, Rodrigo? Vamos brincar com essa planilha aqui. Vai preparando a planilha ali enquanto eu vou responder aqui a Pri Delgado, pediu se a live vai ficar gravada. Sim, as nossas lives ficam gravadas, a gente salva ali no IGTV, vai para o YouTube e também para os nossos canais de podcast. Então, quem prefere ouvir os conteúdos também, só buscar por Kinetec nos diferentes plataformas aí. O Iago comentou também que ele trabalha com dança, olha só que bacana. Vai ser bem útil também. Ótimo! Muito legal. Super válido trabalhar com dança, cara. Fiz uma pesquisa junto com uma pesquisadora chamada Laura, que trabalhou com dança também, e ela faz avaliação biomecânica dos dançarinos. Bom, olha só, legal. Aqui o que eu fiz? Eu marquei, vamos fazer de conta que o atleta apresentou todas as alterações que nós discutimos hoje, da 1 a 7, no Counter Movement Jump. O que vai acontecer? A qualidade do salto vai ter uma nota muito reduzida. Né? Baixou para 4 a nota, né? Um número de alterações muito alto. Inclusive, se ele apresentar essas alterações nos outros saltos também, a nota vai utilizando, 4,0. Vamos botar mais uma aqui. Baixou 3,64 e assim vai baixando, né? Quanto mais coisas eu marcar. Bacana. Aí, bacana. A gente vem aqui na primeira aba e... Vamos ver o resultado. Veio o cafezinho com chantilly, né? Olha só, as alterações gestuais percebidas durante o salto do atleta são... Aí veio tudo que a gente marcou. Drop navicular, aterrissagem retropé, propulsão assimétrica 1, propulsão assimétrica 2, aterrissagem assimétrica 1, aterrissagem assimétrica 2. E aí, todas as recomendações. Recrutamento dos elevadores do arco plantar medial, técnica de alto impacto, perna com força propulsiva excessivamente dominante, plantiflexores com capacidade propulsiva diferentes, comportamento protetivo de perna que entra em contato atrasada, ou plantiflexores com capacidade de amortecimento diferentes. Né? Então, o cafezinho, é o chantilly, o biscoitinho e água com gás que a gente pede na cafeteria. Numa boa cafeteria, quando a gente pede um expresso, né? Bacana, muito bom. Tem aqui uma pergunta da Fábio também. Mesmo em um esporte muito específico como a ginástica rítmica, eu consigo fazer essa avaliação biomecânica dessa forma? Com certeza. A gente sabe que na ginástica rítmica, a gente tem um componente técnico muito importante, né? Como é que é o nome da pessoa que perguntou aqui, Rodrigão? A Fábio, cadê? Fábio. Aqui. Isso. Fábio. Então, Fábio, a gente sabe que na ginástica rítmica, o componente técnico ele é muito importante, né? Ou seja, se eu não obedeço o padrão de movimento da ginástica, Fabiana, eu tenho o meu score reduzido lá na competição. No entanto, a gente pode sim fazer avaliações e começar a observar o movimento em movimentos padronizados, como squat jump, counter movement jump, drop jump, como uma questão de proteção e de condicionamento das atletas. Né? Inclusive, a altura do salto nessa questão da própria dança é uma forma de se conhecer se ela está atingindo, talvez, uma boa altura de salto no gesto específico. Inclusive, eu recomendo, por exemplo, vamos ver se tem associação, né? Vamos fazer o counter movement jump, o squat jump, ver o tempo de voo e fazer um salto específico da ginástica rítmica. E pelo tempo de voo, calcular a altura. Que bacana. Porque porque ela pode muito bem fazer isso. É um estudo, uma pesquisa, por que não fazer um mestrado nessa área? E aí ver, o squat jump tem associação com o salto Diane Twist carpado. Sei lá, estou inventando aqui, mas o que eu quero dizer é isso, né? Que o condicionamento físico que a gente apresenta nesses gestos
pode ter associação com outros gestos também. Então, por exemplo, a aterrissagem, quando eu dou uma pirueta, ela tem que ser com os dois pés simultaneamente, né? E eu posso ter uma forma rápida de ver isso se a atleta está mantendo um padrão durante o ano, né? Para daí chegar lá no evento competitivo e a gente saber, não, eu acompanhei ela o tempo todo, ela não apresentou inversão importante do tornozelo, então o tornozelo dela está seguro, porque a gente treinou a musculatura intrínseca do pé, ela não está tentando proteger uma perna, significa que ela perdeu uma coisa que nós chamamos de fear behavior, né? Que é o comportamento do medo que o atleta tem, principalmente o atleta que já teve histórico de lesão, ele começa a se proteger da perna lesionada, ele machuca a outra. Isso é absurdamente comum. Incrível. Tem pilhas de artigos que mostram isso, né? Então, a gente pode mostrar isso para o atleta também. A gente filmou e disse, ó, olha aqui, ó, esse pé aterrissou antes desse. Por que você está protegendo aquela perna? Ah, foi a perna que eu machuquei. Né? Então, a gente, opa, então vamos tentar ajustar isso, porque tu protegendo a perna que tu machucou, tu vai machucar a outra. Né? Perfeito. A Fabiana aqui agradeceu também, ela disse monitorar para melhorar a eficiência também para prevenir lesões. É isso aí, exatamente. Perfeito. Muito bom, obrigado pela participação, Fabiana. Perfeito. Se mais alguém tiver alguma pergunta, né, fiquem à vontade. A princípio, como a gente tinha combinado, eu acho que a gente encerra nesse, né, Guilherme? Não sei se tu tem mais alguma coisa para finalizar. O que eu posso finalizar aqui, cara? Na verdade, o que a gente vai fazer, né? Antecipar. Nas próximas lives em que eu vou estar junto aqui com o Rodrigão, a gente vai concluir essa planilha. Então, esta foi Exatamente. a primeira, né? Para não passar muito daqueles 40 minutos que normalmente a gente tenta. A gente dividiu. Então, hoje foram 7 gestos. Na próxima semana serão outros 6, 7 gestos. E depois mais 5, 6 para terminar os 18. Passando a né? tabela toda. Muito bom. Para passar a tabela toda, que como o Rodrigo disse antes, foi uma sugestão, né? A gente gosta muito de ouvir sugestão, porque justamente o que eu estou tentando sempre fazer é aproximar a ciência da prática. Então, tudo que eu trago aqui tem embasamento. O pessoal às vezes me manda artigo. Gui, me manda o artigo que tu usou para construir a planilha. Cara, eu mando na hora. Eu acabei não abrindo, eu vou abrir eles aqui, Rodrigo. Então, vou passar a referência para vocês aqui. Certo, ótimo. Adoramos. Vamos abrir eles aqui. Então, a live fica gravada, né, Rodrigo? Então, quem não conseguir... Gui, não consegui copiar. Cara, fica tranquilo. Olha de novo a live depois que você vai conseguir. Perfeito. Então, aproveitar e comentar quem gostou da live e souber de alguém que avalia saltos ou que seria interessante, envia a live para essas pessoas assistir também, né? Então divulga, tem a flechinha aqui embaixo para enviar, ou depois pode estar compartilhando também. E fiquem ligados nas próximas, né? Porque vai vir muita coisa ainda. Isso aí. Então, segue aqui aí, é de onde eu tirei as equações, tá? Ótimo. Desse artigo pode aproximar aqui, um pouquinho, Guilherme, Beli, Viale, Lacour e Bourdin. A simple aí. method for field measures of leg stiffness in hopping, né? Não é exatamente o mesmo salto que nós fazemos, mas eu usei as equações de stiffness para os nossos saltos, tá? E esse aqui, deixa eu ver, esse aqui é do Lloyd. Cadê o zoom aqui? E esse aqui eu usei, deixa eu só me lembrar para qual equação que eu usei aqui. Sim, esse aqui eu usei para ver se estava certo os cálculos, tá? Para você comparar depois os resultados. Esse aqui, ó, repetibilidade e validade de medidas de rigidez da perna e força reativa em jovens. Né? Um estudo do Lloyd, Oliver, Hughes, Craig e Williams, da Journal of Sport Science. Tá? E o dos determinantes, tá, gente? Os determinantes cinemáticos, eu usei esse aqui, ó. Não, é só um deles, tá, gente? É porque já me pediram tanto. Tipo, tem muito mais. Eu tenho um grupo de estudos que eu faço toda obrigado, Elri. Ó, a Elri mandou ali parabéns. Obrigado. Isso.
Eu tenho um grupo de estudos que eu compartilho as minhas pastas de artigo toda a quinta de tarde. Inclusive, Rodrigo, se um dia tu quiser participar, tá convidado. Opa. Vamos combinar sim, com certeza. Opa, vamos lá. E daí os alunos pedem, os artigos. Eu compartilho todos os meus artigos com os meus alunos, né? E esse aqui é o mais fácil, assim, para quem me pede. Me manda. Olha ali, quem que é? A Duda ali? Será? Eu acho que é a Duda ali. É uma das alunas, ó, é demais. E esse aqui é o dos saltos, que fala dos determinantes cinemáticos. Então, ele tem uma planilha aqui, ó, que apresenta cada um dos determinantes cinemáticos. Daí eu fui escolhendo um por um. Daí eu recomendo, você quer começar Legal, entendendo, bacana. lê esse aqui primeiro. Esse aqui, ó, uma revisão sistemática de diferentes variáveis da aterrissagem dos saltos e sua relação com lesão. Tá? Quem são os autores? Quem são os autores aqui? Aerts, Camps, Vergen e os outros aqui, né, com nomes muito interessantes. Iago, me manda no privado ali uma mensagem que eu te convido. Será muito bem recebido. Nós temos uma Olha forma aí, muito que simpática bacana. de receber novos membros, tá bom? Bacana. Aqui também teve uma participação, Grigolo, enfim, não, né, depois se quiser botar o nome ali também. Essa tentativa de proteção após a lesão é a cinesiofobia? Cara, que pergunta legal. Olha só, o Fear Behavior, tá? Fear Behavior Avoidance é o nome completo. É o comportamento de autoproteção devido ao medo, tá? O que é isso? É quando a gente muda algum padrão de movimento, de comportamento motor, por questão autoprotetiva. E aí tem uma escala de coisas que a gente faz por causa do medo, né? E uma delas é a cinesiofobia. A gente fica com medo de se mover por cinésio, movimento, fobia, medo, cinesiofobia. É o medo da gente se mover por causa daquele nosso imprint que, se eu me mexer desse jeito eu vou me machucar, vai doer. Né? A cinesiofobia ela é muito comum para lombalgias, para dores crônicas, onde a pessoa começa a ficar cada vez mais enrijecida, né? Ela vai ficando cada vez mais tensionada, com medo de se mover por causa da dor que ela costuma ou costumou sentir por muito tempo. Né? É um dos elementos. Né? Mas o Fear Behavior vai ter várias coisas, desde depressão, tensão, mudanças cinemáticas, mudanças cinéticas, perda de potência, mudança de padrão de movimento. Hoje mesmo, o Gabriel Helder, que é um que já assistiu algumas lives com a gente, também a partir das lives veio para o grupo de estudos, ele apresentou um estudo que mostra que após a lesão de ligamento cruzado anterior, por exemplo, as rotações internas de quadril, adução de quadril mudam na perna lesionada, né? E aí as explicações por isso são N, que foi o que a gente discutiu hoje